Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do professor Jefferson Sbardella. Vocês sabem que aqui o nosso objetivo é compartilhar conhecimento sobre direito imobiliário. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o contrato Build to Suit, que é, na verdade, uma espécie de locação por encomenda, mas também é considerado por alguns como sendo um contrato atípico. Eu, particularmente, considero mais o contrato Build to Suit como um contrato atípico de construção e não como um contrato de locação comercial. Mas ele está previsto justamente lá na lei do inquilinato, ele foi inserido lá através do artigo 54A da lei do inquilinato, que é a lei 8.245 de 91, como lá no rol das locações comerciais, ali, que começa no artigo 51, vai até o 57. Foi incluído, então, o 54A. Então, por muitos, ele é considerado uma locação comercial, porém, como é um contrato totalmente aberto, ele também pode ser considerado um contrato atípico, ou até um contrato de construção, porque, na verdade, como é que funciona o contrato Build to Suit? Funciona da seguinte forma: digamos que eu seja um empresário do ramo farmacêutico, por exemplo. Aí eu quero abrir uma farmácia em determinado bairro. E aí eu dou uma pesquisada naquele bairro e eu vejo lá um terreno numa localização que eu entendo que seja viável para que eu abra ali uma farmácia, um terreno num local bem situado, numa esquina ou numa rua bem movimentada. E aí, o que eu faço? Eu pretenso locatário, eu dono de uma rede farmacêutica, por exemplo. Eu procuro saber quem é o proprietário daquele imóvel e verifico com ele se ele tem possibilidade de fazer ali naquele imóvel uma construção de um prédio, de uma sala, para que possa servir como farmácia, para que eu possa, então, alugar dele esse imóvel. Se ele for um investidor, tiver condições de fazer esse investimento, qual que vai ser a vantagem para ele, para o dono do terreno? A vantagem para ele é que ele vai fazer uma construção, vai alugar por um prazo longo para a minha pessoa, que sou o empresário do ramo farmacêutico, e eu vou pagar, embutido nesse preço do aluguel, na verdade, todo o investimento que ele fez. Então, um contrato longo, aí de 5 anos, de 10 anos, a lei não fala qual que é o prazo mínimo, mas tem que ser um contrato longo para que o investidor possa retirar o investimento dele e ainda ganhar uma locação em cima. E qual é a vantagem para mim, então, para o empresário do ramo farmacêutico? A vantagem é que eu vou pagar um pouco mais caro, claro, eu vou pagar um pouco mais caro, não vou pagar simplesmente o valor da locação, por quê? Porque eu vou estar pagando junto o investimento que a pessoa fez. Mas, por outro lado, eu não vou tirar um centavo do meu bolso, não vou tirar um centavo do caixa da minha empresa para investir numa construção, por exemplo. Eu não vou desviar dinheiro do meu negócio para fazer uma construção. Então, pode ser um negócio bom para ambas as partes. Para o investidor, porque ele vai ter uma alocação certa por um prazo longo, e para o, entre aspas, locatário, o empresário, que vai ter o imóvel sob encomenda, porque ele vai entregar o projeto. Olha, nesse terreno aqui eu quero que você construa um imóvel com essas características, X metros quadrados, plano e tal. Ele vai dizer, ele vai encomendar essa construção, por isso que por muitos é chamado de contrato atípico ou contrato de construção por encomenda. Não vem ao caso aqui exatamente se é atípico, se é locação comercial, não importa se é um contrato de construção. O fato é que essa é a finalidade dele. Então, acaba sendo um bom negócio para ambas as partes. Naquele mesmo exemplo que eu dei, pode ser que não seja exatamente o dono do terreno que faça o investimento. Eu posso encontrar um investidor, tem muitos investidores no mercado, que compre aquele terreno e ainda faça a construção dele em cima. Um outro exemplo,
Digamos que eu seja um empresário do ramo de restaurantes, eu quero abrir uma filial do meu restaurante num determinado bairro, e aí eu encontro lá naquele bairro uma casa que aparentemente serviria para ser o restaurante. Aí eu procuro o dono desse imóvel e aí eu peço a ele, olha, se você fizer aqui, se você transformar essa casa, que é uma casa de repente residencial, que está lá para alugar, se você transformar ela num imóvel comercial, adaptando-a para que ela sirva para um restaurante, eu entrego o projeto do jeito que eu quero, me interessa alugar essa casa pelo prazo de 10 anos para que eu estabeleça aqui o meu restaurante, uma filial do meu restaurante. Então, quem vai fazer aquela modificação, aquela reforma toda no imóvel, vai ser o próprio dono do imóvel. Então, vejam, mais uma vez, eu, empresário, nesse caso, dono de uma rede de restaurantes, eu não vou tirar dinheiro do caixa do meu restaurante para investir na modificação, na reforma desse imóvel. Eu vou fazer uma encomenda, está aqui o projeto, eu quero desse jeito. Então, vejam, é isso que é o contrato Build to Suit. Então, na verdade, é uma construção por encomenda. Eu firmaria, nesse caso, que tipo de documento, que tipo de contrato? Por isso que eu não considero necessariamente um contrato de locação, porque, na verdade, eu vou firmar um pré-contrato. A locação, se é que eu posso chamar assim, ela vai passar a existir depois que a pessoa me entregar as chaves do imóvel pronto, do jeito que eu encomendei. Então, eu, na verdade, já vou ter que firmar um contrato antes mesmo dele fazer o investimento. Eu já vou ter que me comprometer antes dele fazer o investimento. Vou fazer, então, ou um pré-contrato para depois assinar um contrato de locação, ou eu já assino um contrato de locação já com essas previsões todas. Um contrato de locação atípico, um contrato do tipo Build to Suit. Vamos dar uma olhada, então, aqui nos artigos que falam disso na lei do inquilinato. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Vamos ver aqui. Vejam, artigo, está aqui, ó, artigo 54A da Lei 8.245 de 91, que é a lei do inquilinato. Artigo 54A. Na locação não residencial de imóvel urbano, na qual o locador procede à prévia aquisição, construção ou substancial reforma. Vejam, está dentro daqueles exemplos que eu dei, da rede farmacêutica ou da rede de restaurantes. Por si mesmo ou por terceiros, do imóvel, então, especificado pelo pretendente à locação, ou seja, não é locação ainda, é um pretenso locatário, a fim de que seja a este locado por tempo determinado, prevalecerão, e aqui que eu chamo de contrato atípico, prevalecerão as condições livremente pactuadas no contrato respectivo. Ele não fala no contrato de locação, ele fala no contrato respectivo. E as disposições procedimentais previstas nessa lei, ou seja, na lei do inquilinato. Então, a parte procedimental, né? As partes procedimentais ali serão as da lei 8.245, ou seja, se o locatário não pagar a contraprestação mensal, ele poderá ser despejado, por exemplo, né? Então, as condições procedimentais seguem a da lei 8.245. Depois, no parágrafo 1º, vejam, poderá ser convencionada a renúncia ao direito de revisão do valor dos aluguéis durante o prazo de vigência do contrato de locação. Nós temos aqui na Lei 8.245 a possibilidade de revisão do contrato de aluguel para adequá-lo ao valor de mercado. Essa revisão ela pode ser feita no mínimo a cada 3 anos, da vigência do contrato ou da última adequação de valores que foi feita. Então, é uma previsão contida aqui na Lei 8.245, direito à
revisão do contrato. E o parágrafo 1º aqui do 54A fala que pode ser convencionada a renúncia a essa revisão. Por quê? Porque se fosse num contrato de locação normal, que não o build to suit, essa renúncia seria considerada uma cláusula abusiva. Se eu obrigo, por exemplo, o locatário a renunciar, se eu obrigo o locatário a renunciar desde logo, desde o início da locação, a cláusula, a possibilidade de revisar o contrato, seria considerada uma cláusula abusiva. Aqui no build to suit não é abusiva. O próprio parágrafo 1º dá essa possibilidade. Depois, parágrafo 2º. Em caso de denúncia antecipada do vínculo locatício pelo locatário, por quê? Porque o locador não pode denunciar antecipadamente, até pelas regras procedimentais dessa lei. Então, o artigo 4º fala que o locador não pode pedir o imóvel antes de fim do prazo locatício. Então, o locador não pode. Agora, o locatário pode mediante pagamento de multa, está lá no artigo 4º da lei do inquilinato. Agora, o parágrafo 2º diz o seguinte: em caso de denúncia antecipada do vínculo locatício pelo locatário, compromete-se este a cumprir a multa convencionada. Vejam, a multa é, a princípio, livre, que não excederá. Aí a lei coloca uma limitação, coloca um teto. Ela é livre, entre aspas, tem um teto colocado aqui pela lei. Não excederá, porém, a soma dos valores dos aluguéis a receber até o termo final da locação. Ou seja, digamos que eu encomende um imóvel, o investidor vai lá e constrói um imóvel para alugar para mim esse imóvel pelo prazo de 10 anos. 10 anos, por exemplo. Chega lá e ele faz um investimento grande. Chega lá no 3º ano, eu falo, não quero mais, eu quero denunciar a locação. Claro que a multa tem que ser elevada, afinal de contas, o locador fez todo aquele investimento. Então, a multa ela não pode exceder todas as locações que faltam até o final do contrato de locação. O que se costuma fazer nesse tipo de negócio? Se costuma escalonar a multa. Por exemplo, se faz uma conta lá, uma matemática, eu vou fazer aqui um galpão logístico para alugar para essa pessoa que me encomendou esse galpão. Vou alugar pelo prazo de 10 anos. Eu preciso dos primeiros 5 anos só para tirar o investimento, para nos outros 5 ganhar efetivamente algo, né? Seria a locação. Então, de repente, se estabelece uma multa mais elevada, se a denúncia for feita nos primeiros 5 anos, uma multa um pouco menor se for feita lá no 7º ano, enfim, pode-se escalonar essa multa. A única regra que a lei traz é que essa multa não exceda, não supere ao valor total das locações somadas até o seu final, da data da denúncia até o final da locação. Então é isso, fica o encargo de quem assistir o vídeo definir aí se, na sua opinião, é um contrato atípico ou é mesmo um contrato de locação comercial, porque se você assina antes mesmo de alugar, não sei se seria um contrato de locação. Eu prefiro vê-lo mais como um contrato atípico com características de locação, com algumas características de locação. Mas isso aí não vem ao caso. O importante é vocês saberem que é um contrato por encomenda, de um imóvel por encomenda que será alugado para o pretendente à locação. Tá certo? Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhe com os amigos e aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.